Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 23 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 30 de agosto. Rodolfo e Matias chegam no hospital. Juliano diz ao pai que Josué está sendo operado e conta como tudo aconteceu. Renata pergunta se Lucrécia realmente pensa em se casar mesmo com a mãe dela não falando com ela por toda a vida. Lucrécia diz que sim, que ama Juliano e não vai deixar que a mãe e nem ninguém a separem dele. Lucrécia se pergunta quem contou para os pais dela sobre o casamento. Falsa, Renata diz que não tem ideia. Ramiro e Carmelo ficam sabendo do acidente de Josué pelo funcionário do Ministério Público. Padre Matias conta para Justina que Josué sofreu um acidente. No hospital, Ramiro conta para Justina como Josué sofreu o acidente. Furiosa, Justina vai até Juliano, dá uma bofetada nele e diz que ele teve culpa de tudo. Justina pergunta se Juliano queria matar o irmão como matou César Córdoba e diz que é por isso que o povo odeia, porque ele é um maldito. Rodolfo defende o filho. Juliano diz à mãe que tem razão, que de alguma maneira ele teve culpa do que aconteceu com Josué. Justina diz a Juliano que se Josué morrer, ela não vai perdoá-lo nunca. Renata diz a Rosário que ficou sabendo por Carmelo que Josué Horta sofreu um acidente muito grave. Rosário diz que se o irmão daquele infeliz está internado, os planos de casamento vão ter que ser adiados. Rosário diz a Renata que é importante que Lucrécia não saiba de nada e se Juliano precisar de apoio, que ela o apoie. Carmelo diz a Teresa que talvez tenha que agradecer a Josué, porque depois do que aconteceu, o casamento de Lucrécia e Juliano vai ser adiado. Lucrécia diz a Delfina que Josué disse que está apaixonado por ela e tentou beijá-la à força. Lucrécia diz que está muito preocupada com Juliano e Josué e ela sente como se alguma coisa ruim tivesse acontecendo. A operação de Josué termina. O médico diz que ele chegou com uma convulsão cerebral muito severa e corre o risco de não acordar. Padre Matias conta para Juliano que Rosário e Paulino ficou sabendo do casamento dele com Lucrécia, a buscaram na igreja e a levaram para casa. Padre Matias diz a Juliano que no dia seguinte vai à fazenda contar para Lucrécia sobre o acidente de Josué. Renata chega no hospital e diz a Juliano que foi dar o seu apoio em nome da prima. Juliano pergunta se Lucrécia já sabe do que aconteceu. Renata diz que sim, que ela entende que ele está passando por um momento muito difícil e como sabe que não pode ficar com ele, pediu que ela ficasse. Renata diz que Lucrécia pediu para ela cuidar dele e é isso que ela vai fazer. Juliano não acredita em Renata, não dá a mínima importância para ela e com ironia diz: eu agradeço muito as suas boas intenções, mas o que eu quero é ficar sozinho e sai deixando ela só. No dia seguinte, Rodolfo e Justina vão ver Josué, que continua inconsciente. Justina se desespera ao ver o estado do filho. Depois, Justina vai até a casa de Ramiro e pede a ajuda dele para transferir Josué para um hospital na capital. Ramiro pergunta por que ele teria que fazer tudo isso. Justina diz que ele é o pai de Josué, por isso tem a obrigação de salvar a vida dele. Ramiro não acredita e pergunta por que ela não disse antes para ele que Josué é mesmo filho dele. Justina diz que ficou calada para não maltratar Rodolfo, para não fazer escândalo, mas agora do jeito que as coisas estão, ela vai fazer tudo o que for necessário para salvar o filho deles. Carmelo se aproxima e Justina vai embora. Teresa diz a Lucrécia que esteve pensando. Na verdade, ela não lhe tirou nada, porque Juliano nunca gostou dela e ela não deve odiá-la por ele ter a preferido.
Matias vai à fazenda para falar com Lucrécia, mas Rosário não permite, o trata muito mal e que Paulino o expulse da casa dela. Paulino não faz o que Rosário quer. Padre Matias diz que Paulino precisa saber todo o sofrimento que Rodolfo está passando. Teresa leva Lucrécia até o hospital. Rodolfo pede para Lucrécia ir embora e ele diz que não quer culpar ninguém, mas se ela não tivesse voltado para a cidade, nada disso teria acontecido. Juliano diz que o pai não tem por que tratar Lucrécia assim. Lucrécia diz para Juliano não se preocupar, que o pai dele tem razão, ela não deveria incomodá-lo num momento tão difícil. Juliano e Lucrécia saem para conversar. Ramiro fala com o médico para transferir Josué para um hospital da capital. O médico diz a Ramiro que nesse momento não é conveniente transferir o rapaz. Rodolfo vai falar com o médico, vê Ramiro falando em transferir Josué, não gosta do que ouve e pergunta por que ele está se metendo nisso. Ramiro diz que só estava tentando ajudar. Paulino reclama por Rosário não ter lhe contado sobre o acidente de Josué. Rosário diz que ficou muito feliz quando soube do acidente porque finalmente Justina e aquele idiota do marido estavam sentindo um pouco da dor que ela sentiu por culpa daquele desgraçado. Paulino diz que não pode acreditar que isso possa fazer Rosário se sentir feliz, que hoje é um daqueles dias em que ele não sabe com que tipo de monstro está vivendo. Lucrécia diz a Juliano que soube do acidente de Josué por Teresa. Juliano fica surpreso e diz que Renata esteve no hospital à noite e, pelo que ele entendeu, foi ela quem o mandou. Justina vai até a fazenda Milagre e jura a Paulino que se o filho dela morrer, ela vai acabar com Lucrécia. Paulino diz a Justina que na filha dele ela não vai encostar a mão. Renata diz a Rosário que Juliano não a deixou que ela se aproximasse. Ele só tem olhos para Lucrécia. Renata diz que acha que o plano delas não vai funcionar e ela não quer colocar em risco a relação dela com Carmelo. Rosário diz que a cada dia que passa, Renata mostra um pouco mais que não vale a pena. 2 policiais levam Juliano para o Ministério Público para prestar esclarecimento sobre o acidente de Josué. Teresa diz a Juliano que vai avisar o pai dele. Juliano pede para ela não dizer nada, que ele vai resolver tudo. Lucrécia chega em casa e pergunta por que Renata não lhe disse nada sobre o acidente de Josué. Renata diz a Lucrécia que depois do problema que ela teve com os pais dela por causa do casamento, ela decidiu ir sozinha ao hospital para verificar as coisas e depois dizer para ela. Lucrécia pergunta por que Renata se atreveu a dizer ao Juliano que ela a mandou. Renata diz que achou melhor que Juliano achasse que ela estava representando e que queria que ele acreditasse no apoio dela. Lucrécia diz a Renata que não acredita nela e que sinceramente já nem sabe o que pensar dela. A enfermeira avisa a Rodolfo e Justina que Josué acordou. Paulino pede para Lucrécia se afastar de Juliano e Josué e diz que ele não quer que ela seja motivo de ódio entre eles e a família daquele que um dia foi amigo dele. Renata escuta o que Paulino diz para Lucrécia. Teresa chega em casa procurando pelo pai para ajudar Juliano e diz a Carmelo que acabaram de prendê-lo. Carmelo diz que o pai está ocupado com coisas importantes e pediu para não incomodá-lo. Juliano presta depoimento. O policial diz que Juliano ficará preso até que Josué possa dizer que ele não teve responsabilidade no acidente. Carmelo conta para o pai que Juliano está preso e diz que espera que ele não vá se meter por causa dele. Carmelo diz ao pai que tem a impressão de que ele deve alguma coisa a Justina. Para acabar com a suspeita de Carmelo, Ramiro diz que não está em dívida com ninguém,
mas vai fazer a vontade dele e não vai fazer nada por Juliano.